Então vamos lá, Carol, pergunta aí que você ia perguntar. Eu ia perguntar, o que que eles comem? Eles são carnívoros, onívoros? Carol, boa pergunta. Você está falando do equidna, né? Do ornitorrinco. É o ornitorrinco. É, esse cara aí, é, eu não sou especialista nesse bicho não, né? Mesmo porque ele é bem raro. Mas ele deve se alimentar de peixes, né? Deve se alimentar de plâncton, né? Alguma coisa do tipo assim, né? Por ser, né, aquático, né, mamífero na fase inicial, e aí, posteriormente, ele deve se alimentar de peixes, né? Esses plâncton, alguma coisa assim. Show? Não sou, por ser muito raro também, a gente não sabe muita coisa. Você tem que pegar para estudar especificamente ele, né? Para você saber, né, questão alimentar, essas coisas assim dele, né? Show? O que é planta? Plâncton você tem zooplâncton e fitoplânctos, né? São pequenos seres, né, aquáticos. Zooplâncton está relacionado a animais, né, microanimais, e fitoplâncton está, né, tá relacionado à característica de plantas, né? São seres fotossintetizantes, né? Micros, são bem pequenos, né, que vivem na água. O tubarão-baleia, por exemplo, ele se alimenta, né, basicamente de plânctons, tanto fito como zooplânctons, né? Ah, é que você falou isso, eu me lembrei do plâncton do Bob Esponja. Tem esse negócio aí, sim, né? Fala, Carol, você ia falar uma coisa? Aham. As baleias são carnívoras? Hã? Baleias são carnívoras? Quem que são carnívoros? As baleias. Não, nesse caso aí, o tubarão-baleia não, né? Tem algumas que são, né, exclusivamente carnívoras, né? O tubarão-baleia, né, ele é peixe que se alimenta de fitoplâncton, eles são chamados de planctônicos, né? Os que se alimentam desse plâncton, eles são chamados de planctônicos, é o tipo alimentar deles, né? O tubarão-baleia ele é imenso, né? Toneladas, e só se alimentam desses seres, desses microseres, né? A gente vê as baleias indo de boca aberta assim, aí enche a boca, aí chega do lado de fora da água assim, elas fecham a boca e retornam na água, né? Nesse ato de elas encherem a boca, fecha e retorna para a água, a gente vê a água saindo pelas laterais assim, né? Aquelas fendas existem filtros que os plânctons ficam retidos e a água sai. Então, nesse ato, eles fazem isso, né, o dia inteiro, né? Enche a boca de água. Então, eles procuram regiões que tem bastante plâncton e aí eles fazem esse processo. Eles vão em direção aos plâncton, enche a boca, fecha, né? E aí a água sai pelas laterais e o plâncton fica retido ali, né? Em filtros, tá? O tipo de alimentação dessas baleias são chamados de planctônicos, tá? São planctônicos que se alimentam de plânctons. Show? Vamos lá então, placentários. Na 239 aí, os placentários. O que seriam, né, os seres placentários? Seres placentários são aqueles que, né, possuem placenta. Né? O que é a placenta? É uma bolsa em que os filhotes, né, se desenvolvem ali dentro da placenta. Então, os seres que possuem, né, essa placenta aí, eles não têm marsúpio, eles não vão ter cloaca, né, eles não têm o marsúpio para migração do filhote, eles não vão ter cloaca para postura de ovos, então eles vão ter placenta
para o desenvolvimento do filhote ali dentro dessa placenta. E esse grupo aí, ele é Esses somos subdividido. nós. Hã? Esses somos nós, né? É o nosso caso. É o nosso caso, né? E esse grupo de placentários, ele é subdividido, né, em outros grupos, outras ordens de placentários, que está aí na página 240. Né? Outros grupos de placentários, né, que a gente vai ter aí os quirópteros que a gente tem como exemplo aí, né, os morcegos, eles são voadores, né? O seu corpo aí, né, ele é recoberto por uma membrana, são adaptados aí ao voo, né? E eles têm, né, se você olhar um morcego assim de asa aberta, igual tá na foto aí, você vai ver que ele tem um braço parecido com o nosso, né, com ele com o braço aberto, vai ver que ele tem um braço parecido com o nosso. Lá na ponta desse braço você vai ver dedos parecidos com o nosso. Esses dedos, eles têm a membrana fixada neles. Essa membrana, elas partem dos dedos, né, rente ao braço, e se estende para a parte de baixo do corpo e vai se prender lá nas pernas. Essa membrana é que permite esses seres voarem, né? E eles vão viver de pendurado de cabeça para baixo, né, no seu momento de repouso, né? Eles se prendem à estrutura e ficam de cabeça para baixo, né? Esses aí são os quirópteros, né? São mamíferos placentários, né, adaptados ao voo. É um exemplo aí, né, um morcego que é comum aí na nossa área. Os roedores, né? Mamíferos placentários que se caracterizam por apresentar uma dentição adaptada para roer. Possui um par de dentes incisivos superiores e um par de incisivos inferiores, né? Não tem dentes caninos, ou seja, esses dentes pontudos que nós temos, né, os caninos, esses seres não têm. Eles têm esses dois dentes incisivos mais desenvolvidos, né, tanto em cima quanto embaixo, e esses dentes deles, eles possuem um crescimento quase que contínuo, tá? E ele tem desgaste. Então, conforme ele vai roendo as coisas, ele, né, o nome roedor não é à toa, né, porque eles roem, né, tudo que vê na frente. Então, esse dente ele vai gastando, tá? E vai crescendo. Se você tiver, por exemplo, um hamster em casa e não der nada para ele roer, né, uma madeira, um papel, papelão, um negócio assim, você vai ver esses dentes incisivos dele crescendo desordenadamente, depois atrapalha até ele comer, né? Então, tem um certo crescimento contínuo os dentes desses indivíduos aí. Os primatas, né? Mamíferos placentários possuem 5 dedos e polegar opositor, tá? São os 5 dedos e polegar opositor, né? Essa característica aí dos primatas. Tem como exemplo aí o ser humano, né? O társio, o sagui, são algumas espécies de primatas, né? Uma das características é essa mão com dedo opositor. Cetáceos, mamíferos placentários adaptados ao ambiente aquático, que pode atingir grandes dimensões, ou seja, tamanhos bem grandes. Seus membros anteriores têm o formato de nadadeiras, eles não têm membros, né, posteriores. Esses membros superiores eles são adaptados à natação. Não têm orelhas, possuem narinas modificadas em espiráculos, né, no topo da cabeça, são pulmonados, então eles vão ter que vir à tona, respirar, para depois mergulhar novamente, né? As narinas são transformadas aí em espiráculos, né, na parte aí posterior da cabeça, são aquáticos e adaptados à natação.
carnívoros, né? Mamíferos placentários que caracterizam por apresentar dentes incisivos pequenos, né? Esses dentes incisivos, igual tem os roedores lá, eles são pequenos. Os caninos deles são bem desenvolvidos. A maioria é terrestre e possui 4 ou 5 dedos com garras nas pontas. Exemplo, né? O lobo, lontra, a onça. Né? Esses indivíduos que são carnívoros, os dentes caninos, esses dentes pontudinhos, eles são bem desenvolvidos. Por quê? O dente canino, né, a gente vai ver posteriormente lá falando de dentes, dentição, os dentes caninos eles são adaptados a rasgar a carne, né, até morder a presa, né, e rasgar a presa, né, de forma bastante violenta. Né? Então, esses dentes caninos superiores e inferiores, eles são bem desenvolvidos nesses seres carnívoros para poder, né, morder e rasgar a presa, né? Quando ele morde, segura e ele entra rasgando a sua presa, tá? Então, esses aí são então, alguns grupos de mamíferos placentários, né, e suas adaptações. Na página 241, tem aí alguns, né, grandes mamíferos que foram extintos aí no hemisfério sul. Né? Tem aí o Glyptodonte, né, que era um tatu que tinha aproximadamente 3 metros de comprimento. Tá? Um tatuzão. Tá? Tem alguns fósseis aí que os cientistas apresentam. Você com um casco de tatu desse, se você fosse acampar em algum lugar, você não precisava levar nem barraca. Né? Com o casco de um tatu desse, você já faria uma barraca para você tranquilamente. Né? Um tatu com 3 metros de comprimento, né? Um bichão mesmo violento. Você vê aí uma preguiça gigante, né? Ó, ela em pé na árvore aí, que bitelona que tem, né? Com 6 metros de comprimento, aproximadamente 5 toneladas. Ou seja, uma preguiça com 5.000 quilos. Né? A bichona mesmo, hein? Essa aí era uma... Imagina se ela estiver dormindo e, por exemplo, e Hã? você... Imagina se ela estiver dormindo, que a preguiça gosta de dormir, né? Ela estiver dormindo. Aí você quer a preguiça dormindo na frente da árvore. Imagina. Imagina uma bitelona dessa, né? Mas, né, instinto. Aí tem aí o tigre dente de sabre, né? Ele é bastante conhecido, né? Tem lá a Era do Gelo, né? Que tem aquele tigre, né? E tal, que dente de sabre. Esse aí é bastante popular, né? Tem aí o Toxodonte, né? Ele também era uma mistura de urso com hipopótamo, sei lá, né? Bem grande também, com aproximadamente 2 toneladas de peso, né? Bem grande também. Né? São aí alguns mamíferos extintos. Tá? A aula está acabando, né? E aí, gente, tem que tirar uma fotinha de vocês. Quem tiver aí, abre a câmera aí. Essa preguiça é chegar o urso e esse daqui parece um pouco o hipopótamo. Não sei. Parece um urso. Essa preguiça aí é uma preguiçona, que nem nós mesmo, né? Eu então nem se fala. Preguiçona grandona mesmo, né? Que nem... Agora que eu fui reparar, bicho, preguiça é menor, né? Diz a Duda fez cara ali que ela não é preguiça, não. É pra lá de preguiça. Ai, eu também. Mostra o dente aí. Só um pouquinho preguiça. Nossa, muito estranho esse bicho. Ia com o fone piscando. Pessoal, aí depois a gente retorna para terminar aí mamíferos, ok? A Igla já vai reivindicar vocês aí de mim, tá? Um abraço, até daqui a pouco. Ó, retorna, hein? Já teve uma galera que da última aula aí tinha 20,
Tá com 14 aí. Tem uma galera já que fugiu de mim aí, ó. Vou pegar vocês quando voltar a aula, vocês vão ver só. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau. Valeu.